Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Tava com saudade de vocês, né? Primeira live de 2023. Boa noite, Sandrinha. Vamos começar aí com um bate-papo bem legal com um médico parceiro meu, Dr. Lucas Próspero, geriatra, que ele tem a graduação em residência médica, tanto em clínica médica quanto em geriatria, pela Escola Paulista de Medicina, mestrado profissional também pela Escola Paulista de Medicina, e ele é médico do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. Seja muito bem-vindo. É sempre uma honra discutir um pouquinho com você, trabalhar contigo, poder dividir aí mais um pouquinho de troca com todo mundo, que é sempre enriquecedora. Tô aceitando aqui, só não tá aparecendo um pouquinho. Vamos lá. Deixa eu tentar chamar por aqui. Vou tentar te chamar para ver se fica mais fácil. Que às vezes dá uma travada também. Boa noite, Jaque. Boa noite, filha. Parceirinha. Você chegou a receber algum convite aí, doutor? Eu cheguei a mandar para você também. Não sei se está dando conflito. Não tem problema. A gente sai, entra de novo, começa tudo de novo. Eu nem vi se está tendo bastante live agora, esse horário. Às vezes fica meio ruim. Vamos fazer o seguinte, eu vou fechar. Ah, tô falando. Às vezes é o horário também. Dá um delayzão aí, mas às vezes dá tudo certo. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua participação. Vamos conversar um pouquinho aí de uma coisa que a gente gosta muito, de atuar com o idoso. E a gente sabe aí que é uma área bem angustiante, a meu ver. Eu acho que tanto para a equipe profissional que cuida desse perfil de paciente, quanto para a família, quando começa a se deparar aí um pouquinho com os desafios do envelhecimento, né? Que não é fácil, tanto para o próprio idoso, quanto para a própria família, que acaba sendo um pouquinho mais responsável por essa demanda, né? Sim, sim. Primeiro, boa noite. Agradeço aí o convite da Letícia para a gente ter esse bate-papo. E realmente é um desafio, né? Porque
o idoso ele tem uma dimensão e uma complexidade aí que são muito grandes, né? Aspectos físicos, aspectos cognitivos, emocionais, e tem a própria questão aí da família, né? Que é algo que é muito presente. Então, isso torna uma abordagem que tem que ser muito ampla, e a gente acaba dependendo de diversos profissionais da área da saúde para poder ajudar aí na condução do caso. Sim. Eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente como que é o processo do envelhecimento, porque a gente acaba, para nós, profissionais da saúde, que a gente lida bastante com esse perfil, é um pouco mais fácil a gente ter algumas identificações de perceber que, de fato, esse adulto está partindo aí para uma fase de envelhecimento. Como que se dá, mais ou menos, esse processo do envelhecimento? Tá. A gente tem que entender que o envelhecimento é um processo fisiológico, é um processo natural, tá? E a gente tem uma diferenciação aí de alguns termos, né? Alguns termos. Então, a gente tem a senescência, que seria um conjunto de alterações fisiológicas relacionadas ao envelhecimento. Então, mudança da textura da pele, o cabelo ficar mais branco, algumas alterações que são bem típicas, evidentes de uma pessoa que está nesse processo. Existe a senilidade, que seria um processo acompanhado de algo patológico, de uma alteração de um normal, de um desvio da normalidade, né? Então, o nosso objetivo é que o indivíduo envelheça dentro desse processo mais fisiológico de senescência, simplesmente, né? E a gente precisa garantir que o envelhecimento seja bem sucedido, mesmo se houver alguma doença nesse processo. E as doenças, geralmente, são doenças crônicas que acabam surgindo, né, com o envelhecimento. Então, hipertensão arterial, diabetes, elevação do colesterol, muitas vezes pode ter uma alteração da função cardíaca, uma alteração da função renal, mas isso, de uma forma geral, pode ser muito bem controlado, né? Então, fazendo avaliações periódicas, tratando as doenças de base. E o que a gente não pode é deixar que essas doenças afetem a autonomia da pessoa de uma forma global. A autonomia a gente pode pensar em termos cognitivos, né? Da pessoa desempenhar a capacidade dela de determinar o que é melhor para ela e tomar as decisões por ela, e tem a questão da funcionalidade, que é a pessoa conseguir manter-se ativa e independente para as atividades no dia a dia. Então, essas atividades no dia a dia vão ser compostas, né, por atividades de autocuidado, que são as atividades básicas, e as atividades também instrumentais, que é o que vai levar a vida de relação dessa pessoa na sociedade. Então, a gente tem que pensar no envelhecimento bem-sucedido, quando a pessoa envelhece e consegue manter essas funções ativas. Então, uma função cognitiva né, intacta, vamos dizer assim, e uma questão funcional, que seria uma questão mais voltada para a parte física, vamos dizer assim, preservada. Certo. Tanto que, assim, essa questão da autonomia e da funcionalidade, que a gente sabe que é um pouco desafiadora, né? Eu tô vendo que o pessoal tá falando um pouquinho do áudio, que o meu acho que tá um pouco duplicado. Por um acaso, você teria um fone aí, doutor? Não? Tenho sim. Tentar adaptar, vamos ver se dá uma melhorada, que às vezes ele fica... O áudio vai e volta. Ele dá uma duplicada. Que eu vou pegar um fone. Eu tento por aqui também. É que a gente vai tentar resolver.
agora. Aí, vê se melhorou o meu som. Tá conseguindo me ouvir? Eu estou ouvindo. Tá ouvindo bem? Pessoal também? Melhorou o áudio? Como é que tá? Melhorou, bora lá. E aí, pensando até nessas questões que você trouxe, né? Pensando na autonomia e na funcionalidade. A meu ver, eu acho que é a questão mais desafiadora desse processo do envelhecimento, porque você vê aquele adulto extremamente independente a vida toda, se vê num momento mais dependente de cuidado, dependente de coisas que ele tinha 100% de autonomia de fazer. Tanto que acho que acaba entrando bastante aí um pouco da questão emocional desse idoso, né? Já começa o desafio aí, né? Sim, é muito comum a gente ver transtornos de humor nesse momento, né? Quando existe essa mudança de um perfil, uma pessoa que era independente e muda esse perfil de cuidado e que ela passa a depender do cuidado de outras pessoas. Isso é muito presente nas pessoas que, por exemplo, têm uma cognição preservada e que acabam, por algum motivo, adoecendo de uma maneira muito grave, muitas vezes algo agudo, como um acidente, e fica acamada e fica dependente de cuidados básicos, muitas vezes, como higiene pessoal, uso de fralda, alimentação. Isso acaba trazendo uma alteração muito grande do humor. Então, essas pessoas acabam vivenciando sintomas depressivos bem severos, importantes, e isso impacta demais na recuperação e na reabilitação desses pacientes. Então, o mais comum que a gente acaba vendo é o transtorno depressivo e muitas vezes um misto de um transtorno ansioso junto com a depressão. Isso é um grande desafio, porque muitas vezes no indivíduo idoso a depressão ela tem uma apresentação clínica diferente, muitas vezes de um adulto ou de um jovem. Então não são sintomas tão fáceis de se perceber. Existem até algumas escalas, existem alguns meios que a gente consegue utilizar aí na prática clínica para tentar diferenciar esses quadros. Sim, exatamente. E assim, é extremamente importante a presença da família justamente nessa fase, né? Nesse processo aí do envelhecimento, até na identificação, nessa percepção aí da quais as dificuldades que esse idoso está começando a apresentar, quais as demandas que ele pode vir a apresentar, até para passar numa consulta com um especialista para ajudar tanto na orientação quanto na identificação de possíveis problemas, possíveis patologias, qualquer alteração que possa vir iniciar aí na vida desse idoso, que a gente sabe que no decorrer aí de todo o processo ele vai precisar muito provavelmente de um acompanhamento maior, né? Com certeza, a presença da família é fundamental. Muitas vezes, né, um idoso que acaba perdendo essa funcionalidade de uma maneira mais abrupta, e muitas vezes esse indivíduo era o centro da família, muitas vezes o provedor da família, e acaba tendo uma série aí de implicações, né, nessa dinâmica familiar. E muitas vezes ele tem receio, sente vergonha e não consegue até ser cuidado pelos próprios familiares. Então, isso acaba sendo algo bem, bem complexo. E aí, entrando até no nosso tema de discussão, a gente precisa muito ter um acompanhamento de um profissional da área da psicologia, por exemplo, para fazer esse acompanhamento. E, no caso, o tratamento aí não é só o paciente em si, a família toda acaba sendo alvo, né, do tratamento né, nesse sentido. Então, não só a parte médica, né, não só a medicação vai resolver um problema como esse, né? Então é importante ter esse tipo de acompanhamento para o paciente e para a família. Sim, já começam a surgir aí outras demandas desse paciente, dessa família de fato, né? Que
que é o que a gente gostaria de discutir hoje, justamente essa questão da complementação aí de uma equipe multiprofissional acompanhando esse idoso, acompanhando essa família, porque a gente sabe que enquanto a gente, independente da especialidade, todo paciente que precisa de um cuidado, ele demanda aí de várias questões, né? É um indivíduo composto por várias questões, questões físicas, questões emocionais, questões cognitivas, questões afetivas, seja até relacionadas em relação à comida. Então, tem muita coisa envolvida. E é isso que a gente gostaria justamente de explanar, da importância da equipe multiprofissional. Que geralmente, o que a gente tem na nossa prática clínica? Tem um médico no centro do cuidado, aí, algum especialista especificamente. A gente está trazendo aí essa questão da geriatria por conta de ser o idoso, a importância de tudo isso no cuidado com o idoso. E aí acabam surgindo mais essas outras questões, como, por exemplo, quando a gente já discutiu essa questão da perda da funcionalidade e autonomia, o que seriam as questões básicas? Seja a própria locomoção desse idoso na própria residência, ele mora sozinho, não mora sozinho, vai demandar aí de um cuidador específico, quem é que vai cuidar desse idoso? Tem dificuldade para se alimentar? Não tem, onde acaba entrando aí fono, físio vai ajudar nessa questão da locomoção, ou da questão do autocuidado, do conseguir pentear o cabelo, escovar os dentes, se vestir, entra aí também a questão da terapia ocupacional. Tem várias áreas, vários profissionais conseguem complementar com a gente toda essa questão, toda essa orientação, porque de fato fica bem angustiante para o próprio paciente, para a própria família, quando começam a surgir essas demandas e ainda quando essas demandas vão aumentando, né? Sim, sim. Era muito comum, né, um tempo atrás, o cuidado ser muito centrado na figura do médico, né? E a gente percebe que na geriatria isso muda bastante. É uma especialidade que depende muito de todos os outros profissionais da área da saúde. Então, a gente percebe, na verdade, o quanto o geriatra sozinho fica muito limitado até na condução dos casos. Então, não tem como a gente pensar num cuidado do idoso integral sem ter toda essa equipe multiprofissional em volta, né? Então, a gente citou a questão da psicologia, né, nesse último exemplo aí que a gente conversou, e a gente pode ir citando outros exemplos do que a gente acaba vendo aí no dia a dia, né, de quadros mais comuns. Então, esse mesmo paciente que, por exemplo, sofreu um acidente, ficou acamado, ficou com alguma sequela motora, o quanto é importante o trabalho de um fisioterapeuta para devolver a funcionalidade da parte motora, para esse paciente poder ter um mínimo de movimentação, para pelo menos fazer um básico, que é se movimentar num leito, ou conseguir sentar, ou conseguir levantar, mesmo que com a ajuda de algum dispositivo, né, um andador que seja, né, o básico que a gente não dá valor muitas vezes é conseguir se deslocar um trecho curto, que seja da cama para uma poltrona, da poltrona para poder ir ao banheiro, fazer as necessidades, né, e conseguir fazer sua higiene. E aí, nesse sentido, também entra o terapeuta ocupacional para ajudar nessa reabilitação, né, em pontos muitas vezes mais específicos, né. Aí temos também a atuação da fono, que a Letícia pode falar muito bem aí para a gente. Pacientes que acabam tendo algum tipo de dificuldade para deglutir, que têm um AVC, que têm uma sequela na fala, o quanto tudo isso vai contribuir para essa recuperação do paciente. Então, o geriatra ele não vai atuar sozinho nisso, ele precisa ter essa equipe de suporte e cada um vai atuar nessa área específica e a gente vai ter que fazer uma espécie assim de equipe com reuniões, né, com discussões dos casos, porque um profissional acaba dependendo do outro nessa hora, né? Então, muitas vezes a conduta de um profissional pode até interferir na do outro, por isso que a gente tem que estar bem alinhado, né? Então, uma medicação que o médico pode deixar na prescrição, que muitas vezes pode afetar
a quantidade de secreção que esse paciente está produzindo em vias aéreas ou na região oral. Isso vai atrapalhar na deglutição, pode interferir na parte que a fono vai estar trabalhando, ou pode atrapalhar na questão da fisioterapia muitas vezes, né? Então, a gente vê isso com muita frequência, né? E a gente tem aí outros profissionais para citar também. Então, a demanda da enfermagem também é essencial, a presença de um enfermeiro, tá? Para ajudar com as medicações, para ajudar no cuidado em si, da parte de higiene, da parte de curativo, pacientes que muitas vezes têm lesões complexas por estarem acamados, né? E dentre outras possibilidades. Exatamente. E de fato, e essa atuação conjunta acaba ficando o tempo todo, porque como a gente já deixou bem explícito essa questão da autonomia e da funcionalidade do idoso, o quanto que esse emocional vai sendo sempre abalado. Vamos ter exemplo aí de uma senhora que acabou tendo muita demanda aí, necessidade de auxílio de cuidado, mas que sempre foi vaidosa, né? Acaba não tendo a possibilidade de ter esse autocuidado, depender de uma outra pessoa que às vezes o fato dela não conseguir expor essa questão do lado dela, que ela gostaria de manter um batom, de arrumar o cabelo, de prender, de fazer alguma coisa diferente, justamente pela dificuldade da comunicação, como que ela vai conseguir expor, trazer essas questões para melhorar o cuidado e ela se sentir melhor. Então, aí acaba sendo, de fato, essa atuação conjunto o tempo todo. É a psicologia trabalhando junto, conseguindo trazer essas informações junto com a fono na questão da comunicação. A terapia ocupacional, conseguindo fazer aí essa atuação conjunta com a equipe de enfermagem, de, olha, ela gostaria de como que ela poderia arrumar o cabelo, a terapeuta ocupacional pega um espelho, alguma coisa, e auxilia com um movimento de mão, mesmo que seja com auxílio, igual a gente tem aí para caminhar do andador, a gente tem diversas possibilidades de auxílio aí de uma parte motora um pouquinho mais fina, que entra nessa questão do autocuidado. O fato de a gente conseguir trazer para esse idoso essa autonomia de conseguir participar do seu próprio cuidado, já vai fazer toda a diferença. Já melhora a autoestima, já melhora a qualidade de saúde, só por uma questão funcional, né? Sim, com certeza. Trazer o paciente, né, no caso, a gente tem discutido o idoso, para esse processo faz toda a diferença. Para ele se sentir melhor, para ele se sentir ativo dentro desse processo, para ele poder se manifestar de alguma maneira, né, mesmo que ele não consiga ter a fala preservada, por exemplo, mas se ele tiver lúcido, né, com uma cognição preservada, ele consegue desempenhar essa autonomia nesse sentido de decidir o que é melhor para ele. Então, é fundamental para a gente conseguir fazer um trabalho de acordo com os valores que ele tem, com a cultura dele, e ele ficar inserido nesse processo, e isso com certeza traz um sucesso muito grande, né, na reabilitação, na recuperação. Então, ajudar nesse sentido da questão psíquica, na autoestima, isso vai facilitar muito, né? Vai ter mais estímulo para fazer os exercícios, para fazer a reabilitação, para trabalhar com a físio, para trabalhar com a fono, vai se alimentar melhor, né? Vai evitar aí uma perda de massa muscular, vai evitar várias complicações e complicações clínicas que são importantes, que muitas vezes não são perceptíveis em curto prazo, mas que em médio e longo prazo trazem muita diferença. Exatamente. E aí, pensando até nessa questão da atuação da equipe multi, nosso objetivo acaba ficando não somente nessa questão de devolver a autonomia e a funcionalidade desse idoso, mas a gente sabe que conforme ele vai passando pelo próprio processo de envelhecimento, muitas vezes aí, como a gente sabe que a população está vivendo mais e ficando mais exposta a mais doenças, não tem como a gente evitar isso, eles acabam evoluindo aí
não só por uma questão de maior demanda de cuidados, mas eles ficam extremamente mais fragilizados, que aí entra também a nossa atuação, não só dessa questão funcional, mas de prevenção de maiores infecções, de maiores repercussões clínicas, que possam deixar esse idoso mais fragilizado, mais debilitado, mais dependente e exposto mais a doenças, né? Sim, com certeza. E é bem isso, né? Ao mesmo tempo que a gente tem um aumento de longevidade, né, a gente tem, por outro lado, o surgimento de doenças crônicas, né? E isso tem muito a ver com o estilo de vida, claro, não só o envelhecimento em si que vai trazer surgimento de doenças crônicas, muito do estilo de vida. E o quanto que a gente tem que ter esse tipo de precaução, ter esse tipo de olhar para uma medicina preventiva, né? E depois que algumas condições estão instaladas, né, sejam doenças crônicas ou seja um paciente que sofreu um processo aí agudo e precisou reabilitar, a gente precisa ter esse olhar de prevenir essas outras complicações mesmo, né? Então, a atuação de toda a equipe, de uma maneira contínua, né, ter esse acompanhamento é fundamental, né? Então, evitar infecções num paciente que está acamado, risco de pneumonia aspirativa, né? A atuação da fono nesse sentido é fundamental para ter esse tipo de controle. Orientações de equipe de enfermagem, um paciente que está acamado, que tem que tomar cuidado com a questão do decúbito da posição no leito para evitar a formação de úlceras por pressão, que podem levar a infecções profundas, com gravidade. Então, a gente precisa estar muito atento a esse tipo de complicação num paciente aí que está mais frágil, mais vulnerável. Sim, exatamente. E aí até eu tenho uma dúvida pessoal, assim. Penso desde pequena, assim, o quanto que a gente conhecia que se tinha pediatria desde sempre. Geriatria sempre teve ou uma especialidade nova? É uma especialidade mais nova dentre as especialidades clínicas, né? Não é uma especialidade tão conhecida ainda, mas que vem crescendo bastante, tá? Porque a demanda realmente é enorme, né? A população envelhecendo no mundo todo, o aumento aí de doenças crônicas, degenerativas, e o olhar do geriatra que acaba sendo, eu falo, né, que é um especialista que continua sendo um generalista, porque tem que ter um olhar bem abrangente, né, sobre todos os aspectos, né. A gente costuma falar muito em medicina sobre diagnóstico clínico, diagnóstico médico, a gente fala muito na doença. Na geriatria a gente precisa, além do diagnóstico clínico, da doença em si, entender que existem outros diagnósticos, que existem outros campos aí a serem olhados. Então, existe a questão emocional e psíquica, que vão gerar vários diagnósticos, né? Existe a questão social, familiar, cultural, religiosa. Isso vai impactar em determinados tipos de tratamento, né? Existe a questão funcional da autonomia, né? Existe a questão também cognitiva, né? Que daí também vão gerar diversos diagnósticos, diversas condutas em relação a isso. Então, é uma área nova e que, felizmente, está crescendo bastante e que traz aí um grande diferencial, né, no olhar do paciente. Exatamente. Pensando aí que essa população vai envelhecer cada vez mais, vai aumentar mais ainda a demanda, né? Então precisa, de fato, ter esse olhar diferenciado, não tem jeito. Sim, e o interessante é que o geriatra tem uma formação clínica, né? Então, são 4 anos de residência na formação e obrigatoriamente tem que se fazer residência em clínica médica, que é a base para as outras especialidades clínicas. Então, o geriatra ele acaba atuando numa faixa etária bastante ampla, né? Então, são perfis de pacientes muito heterogêneos. Então, o geriatra atende desde o adulto, jovem, até o idoso centenário. E dentro dessa faixa etária, pode existir um idoso centenário funcional, que tem uma cognição preservada, e pode ter
um paciente bem mais jovem que tem algum contexto aí de uma saúde mais complexa, já com algumas disfunções e que não consegue levar uma vida sem auxílio, né? Então, é uma faixa aí muito heterogênea de atendimento e de trabalho. Exato. E a gente tem duas dúvidas aqui, doutor, que eu queria dividir com você. A primeira é da Daniele Pinho, que pergunta assim: quais os maiores desafios hoje em abordar os cuidados paliativos no processo de senescência? Tá. Bom, cuidado paliativo, ele está indicado para todo paciente aí que tem uma doença ameaçadora à vida, tá? Independente da idade, tá? Então, falar em envelhecimento, senescência, isso está atrelado ao cuidado paliativo, vai depender se existe uma doença aí que ameaça a vida desse paciente. Então, um paciente, seja jovem, seja idoso, que tem uma doença crônica, incurável e progressiva e que vai trazer algumas complicações, né, ele tem a indicação de ter um olhar de cuidado paliativo. E o olhar de cuidado paliativo não quer dizer não tratar, né? Quer dizer priorizar o conforto em detrimento de fazer algumas medidas artificiais que vão prolongar a vida de uma maneira desnecessária, tá? Então, na geriatria, a gente vê diversos cenários que a gente pode se deparar com um idoso jovem, vamos dizer assim, que está na faixa aí dos 60 anos, e que estava muito bem, uma vida ativa, trabalhando, e que de repente sofre aí, vamos colocar como um exemplo, um AVC. Muito grave, fica acamado, com uma sequela cognitiva, com uma sequela neurológica, dependente de uma via alternativa de alimentação, por exemplo, uma sonda nasoinguinal, uma gastrostomia, uma traqueostomia, porque ficou entubado por muito tempo, não tem um nível neurológico que a gente consiga fazer a retirada desse dispositivo. É um paciente candidato a cuidado paliativo? Sim. Pensando que é um paciente que já tem um contexto aí agudo, mas que alterou a vida dele de uma maneira drástica e que possivelmente não terá reversão esse quadro, tá? Então, muitas vezes esse paciente, apesar da gente olhar essa mudança abrupta e drástica de contexto clínico, a família muitas vezes tem uma dificuldade, né, para entender esse conceito e para limitar medidas artificiais que vão prolongar a vida sem trazer qualidade de vida, né? Então, esse é um desafio quando a gente lida com esse tipo de paciente. Por outro lado, a gente tem um outro perfil de paciente que acaba sendo mais fácil a condução nesse sentido, né, de uma abordagem de cuidado paliativo com a família. Um idoso já mais longevo, que já presenciou diversas doenças ao longo da vida, que muitas vezes se encontra num contexto de uma demência avançada, um quadro que vai sendo progressivo, um quadro que a família vai percebendo uma redução da funcionalidade, com uma piora progressiva da cognição, e que já se encontra até nesse mesmo estado, que esse outro exemplo que a gente falou. Muitas vezes acamado, dependente de uma via alternativa de alimentação, né, que não tem um grau de interação. Esse paciente, muitas vezes, acaba tendo uma facilidade maior para a gente poder abordar esse contexto de cuidado paliativo. Mas isso depende muito da família, dos valores, da cultura, da religião, né, dessa família, do que eles entendem de processo de adoecimento. Então, é tudo muito heterogêneo, é tudo muito caso a caso, né? Mas, sim, a abordagem de cuidado paliativo acaba sendo sempre um desafio, porque é um tema pouco discutido, né? De algum tempo para cá tem se discutido um pouco mais, né? Tem se colocado um pouco mais na mídia, mas ainda acaba sendo um certo tabu e as pessoas acabam não conhecendo muito bem essa modalidade aí de cuidados. Exatamente. E uma coisa que eu vejo muito na prática também, não sei se você concorda comigo, mas pensando nessa questão de senescência, no próprio envelhecimento fisiológico, muitas vezes
como a gente discutiu aqui nessa questão da perda da autonomia e da funcionalidade desse idoso. Quando o paciente entra nessa fase, mesmo que a parte cognitiva não esteja tão prejudicada assim, mas começa a ter essa perda da autonomia e das funções, muitas vezes a família entende que esse idoso não tem condições de tomar as decisões por si só, de ter as suas escolhas e tudo mais. E aí acaba privando muito desse idoso de saber de fato como que está a condição de saúde e como que vai decorrer todo o tratamento para esse idoso a partir de agora, que ele está começando a ter um pouquinho mais de demanda, que a família tem que estar um pouquinho mais presente, algum filho muitas vezes acaba assumindo um pouquinho mais essa atenção sobre esse idoso. Aí também acredito que já fica um desafio bem grande de manter essa autonomia desse idoso, né? Sim, com certeza. E são pontos interessantes para a gente entender. A autonomia está relacionada à função cognitiva preservada. Então, se eu tenho um indivíduo que é dependente para autocuidado, tá? Por uma limitação física, vamos supor, ele é cadeirante, mas ele é lúcido, ele tem autonomia preservada, tá? Então, o que diz para a gente se essa pessoa, esse indivíduo, tem autonomia é a questão cognitiva e não a questão física. Então, até para diferenciar, né? Muitas vezes um idoso está nesse contexto, não, ele tem a cognição preservada, então ele deve ter as vontades dele respeitadas, ele deve participar do cuidado. E até fazendo um gancho com o que a gente conversou sobre cuidado paliativo, se esse indivíduo que tem essa cognição preservada, mas já está numa situação de fragilidade clínica, com um diagnóstico ameaçador, ele deve participar da decisão sobre o tratamento dele. Acho que isso, né, Letícia, é algo interessante, né, para a gente discutir, sempre trazer, porque muitas vezes os familiares querem privar o paciente de saber o diagnóstico e de poder decidir, né? E muitas vezes esse indivíduo, não, eu não quero uma medida invasiva para mim, eu não quero que passe uma sonda para me alimentar, eu não quero ser entubado, eu não quero ser reanimado. Muitas vezes ele tem uma noção do estado de saúde dele muito maior do que até os próprios familiares, né? Então, isso é um dado muito interessante. Exatamente. Quanta história também esse idoso já passou, já viveu. Muitas vezes, eu estava discutindo isso hoje com a filha de uma paciente, inclusive, a questão de sofrimento. Né? A gente entender que o sofrimento para um tem um significado, para mim é totalmente diferente. Então, muitas vezes, para esse idoso, alguns sofrimentos que ele teve aí na luta da própria vida é muito maior do que, muito provavelmente, uma condição de saúde que ele esteja passando naquele momento, né? Seja aí por conta de alguma patologia. Então, para ele não vai fazer nenhum sentido ele fazer todo o investimento do mundo e acabar dependendo aí de várias medidas invasivas para esse tratamento, né? Sim, com certeza. É por isso que é extremamente importante, né, ter essa transparência e colocar, né, o paciente em primeiro lugar aí no centro, para vir junto nessa decisão, né, de tratamento, né, que vai envolver aí toda a equipe. E é impressionante como tudo fica mais fácil, né, quando o paciente participa, né, quando isso é feito aí de uma maneira mais transparente, objetiva, né? Então, isso é fundamental aí para ter sucesso, porque muitas vezes a gente não tem uma receita de bolo e não existe um certo e um errado, né? Existe o contexto adequado para aquela situação, para aquele caso, para aquele paciente, né? De acordo com a história dele, com as vivências, com os valores, né? Então, é o que eu sempre falo, né? A decisão, muitas questões são decisões técnicas, sim, né? Que o profissional da área vai definir se tem indicação daquela intervenção ou não. Mas muito do tratamento acaba sendo um compartilhamento, né? Então, a informação
ela tem que ser transmitida para que o paciente e a família entendam e vai ser discutido ali, né, com todos, qual é o melhor caminho a seguir. Exato. E aí tem mais uma pergunta que daí já acaba sendo bem técnica para você mesmo, que é da Lea Dolores, que ela pergunta o seguinte: o antidepressivo pode causar hiponatremia? Pode. Tá? Antidepressivo é uma classe de medicação que classicamente pode mexer muito com o sódio. Tá? Então, grande parte dos antidepressivos pode sim dar esse tipo de alteração. Tá? Já não saberia auxiliar nessa dúvida. Mais alguma dúvida, pessoal, que vocês gostariam de trazer? Como sempre, vai só aumentando as nossas discussões, né? Sempre assim. Tanto quando a gente está discutindo caso no dia a dia, quando a gente está fazendo reunião familiar, sempre vai surgindo várias questões. A gente acaba abordando outros temas e é até legal que daí a gente também já vai pensando em outros temas e a gente ir trazendo aqui com mais frequência essas discussões para aumentar aí as informações e clarear um pouquinho mais pensando nessas questões de cuidados, né? A gente precisa discutir mais tudo que for em relação à saúde, em relação a cuidado. Sim, até porque, né, Letícia, a gente vê que às vezes as pessoas não pensam que podem vivenciar, né, esse tipo de situação. É o que eu falo, todo mundo em algum momento da vida vai acabar passando por um processo aí de adoecimento de algum conhecido, de algum familiar e vai ter que participar, né, dessas decisões, dessas mudanças, né, uma pessoa próxima, um familiar que acaba mudando nesse contexto clínico, funcional, cognitivo, né? Então, é interessante ter esse tipo de discussão para as pessoas participarem e, se em algum momento acontecer algo nesse sentido, até estarem apropriadas, né? De experiências, de vivências, de conversas e nada ser muito novo ou algo que seja muito contundente, né? Exato. E do mesmo jeito que, assim, por mais que a gente passe aí por alguma doença abrupta, alguma coisa que possa acontecer dentro, que seja no mesmo contexto familiar nosso, assim, que a gente, pelo menos, inicie essa questão de reflexão, porque é extremamente difícil a gente tomar decisão. Olha, você está diante aí de uma doença e a indicação do seu tratamento é isso, sim ou não, né? E aí, assim, tem que ir discutindo, tem que gerar essas dúvidas, gerar esses interesses em ter mais conhecimento, não só conhecimento da doença, mas quais todas as possibilidades que a gente tem? O que eu posso pensar para mim? Com quem mais da equipe que eu posso conversar justamente para me ajudar a pensar que eu não sou só essa questão da doença, que eu tenho outras demandas. O que esse diagnóstico me trouxe aí da parte emocional? E aí a gente vai construindo tudo isso. Toma uma decisão aqui, nada impede de mudar a decisão ali na frente. E isso é a questão de participar do cuidado, né? Exatamente. Você tocou aí num ponto que é bem interessante, que é o dinamismo, né, das condições. Então, muitas vezes, uma decisão ou uma preferência que foi definida agora pode não ser daqui a um tempo, né? Então, por isso é importante esse constante acompanhamento, esse segmento com a equipe, passar, né, para os profissionais todo tipo de demanda, né? Tudo é importante, né? Para isso ser discutido e sempre se tomar o melhor caminho, né? Exatamente. A Leia Dolores trouxe aí um comentário bem interessante. Ficamos limitados quando não há essa equipe multi-interdisciplinar, né? Pensando nessa questão do cuidado, de fato. E por isso até que a gente trouxe essa discussão, porque a gente pensando mais em relação a essa questão do cuidado, entendendo que não é só baseado, muitas vezes, centrado no médico, né? A gente acaba
apresentando outras demandas aí, que outros profissionais podem acabar ajudando de fato, tanto o paciente, quanto a família, quanto a própria equipe de saúde, a própria equipe de cuidado, pensando assim, olha, essa dificuldade, essa demanda que o paciente ou a família está apresentando, eu consigo ajudar, vamos ir por um outro caminho, por exemplo, né? Então vai fazer toda a diferença. Com certeza. A equipe multidisciplinar é fundamental. E é uma pena que alguns serviços não disponham, né? Ou dispõem muitas vezes de equipes muito pequenas, né? Isso dá muita diferença no tratamento, né? Só que não adianta só ter equipe se a equipe também não se conversa, né? Então precisa ter uma equipe coesa, uma equipe que atue em conjunto, que faça reuniões, né? E que discutam e compartilhem as condutas. Nunca é uma decisão só de um lado, né? Então, essa troca de informação, ela é muito importante para o paciente, para a condução do caso. Exatamente. A Luciede também está participando aqui da live com a gente. A Lu é uma amiga muito querida de muitos, muitos anos, trabalhou comigo muito tempo. E ela sempre divide aí um pouco da demanda familiar dela, trazendo dúvidas assim, né, de como eu posso ajudar nas orientações. Ela até chegou a dividir comigo que tem um tio dela que acabou sendo hospitalizado já tem um certo tempo aí e teve um diagnóstico muito impreciso. Ele está em coma e não conseguiu fechar muito bem o diagnóstico. Teve aí alguma hipótese, depois descartou, depois voltou na hipótese. Está bem oscilante, assim. E aí ela trouxe agora que a equipe médica falou que ele vai precisar entrar em cuidados paliativos. Ela gostaria de saber um pouquinho mais o que seriam esses cuidados. Isso, na verdade, é muito proporcional também, Lu, de a gente discutir, porque depende muito como que a instituição e a equipe de saúde lida com essas questões de cuidados paliativos neste lugar, no hospital. Mas é muito importante vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a questão de cuidados paliativos, porque, querendo ou não, independente se tivesse em acompanhamento com a equipe de cuidados paliativos ou com uma equipe especialista, que fosse um neurologista, alguma coisa, vocês também vão participar nas decisões por ele, pelo fato de ele estar em coma, ele não está conseguindo responder por si. Então, essa questão de cuidados paliativos, o maior objetivo é, de fato, ele não estar em sofrimento. Quais as medidas mais confortáveis ele pode estar neste momento, já que algum tratamento específico para o que ele está apresentando clinicamente não está respondendo, por exemplo, né? O fato de conseguir reverter todo o quadro que ele está apresentando. Então, assim, se caso ele tiver uma piora da parte respiratória, ele vai ficar entubado por muito tempo, ele vai ficar dependendo de máquinas ou de algumas medicações para mantê-lo em vida de um jeito mais artificial e a gente sabe que não vai conseguir reverter. E aí a gente sabe que não faz sentido. A gente só vai prolongar sofrimento para ele nesse momento. Não vai ser conforto o fato de estar mantendo vivo, mantendo na dependência de remédio, na dependência de máquinas. E aí vai se decidindo junto com a equipe médica. Eles vão ajudando nessa tomada de decisão, o que vai sendo mais indicado ou menos indicado nesse momento, para tentar deixar ele o mais confortável possível, tanto pensando na questão de dor, na questão de desconforto, no geral. É mais ou menos isso, né, doutor? Exatamente. Eu acho que o termo adequado aí é proporcional, né? O que é proporcional de medida, né, para esse caso. Então tem que ser avaliado com detalhe, né? Exato. Tem que saber exatamente qual é o contexto clínico que o paciente se encontra, quais são os problemas de saúde, quais são as disfunções, né? Tem disfunção neurológica, tem disfunção respiratória, tem disfunção cardiovascular, está dependente do que nesse momento em relação a medidas artificiais, né? Então, isso vai depender muito o que vai ser feito ou não, né? Então, muitas vezes usar antibiótico para um paciente em cuidado paliativo é proporcional. É um paciente que muitas vezes está em casa,
está relativamente bem, muitas vezes mantendo uma certa funcionalidade, teve uma pneumonia. Vai ser tratado, tá? Muitas vezes deve ser tratado. Uhum. Agora, um paciente que já está num processo mais de finitude, que já está numa internação prolongada, que já passou por diversas infecções, que já foi visto que não respondeu também a vários antibióticos previamente, será que é válido insistir novamente no novo tratamento com antibiótico? Uhum. Provavelmente não. Né? Então, assim, a gente tem essas respostas mais ou menos assim de bate-pronto, mas tudo caso a caso. Uhum. Então, é uma questão muito complexa, né? Não Sim. tem uma fórmula, então isso tem que ser avaliado, individualizado e compartilhado com a família, Uhum. né? Exatamente. Vai, assim, acho que vai entrar mais ainda. Vocês já são uma família bem unida, bem participativa no cuidado dos familiares aí. Vai entrar mais ainda essa demanda de vocês participarem juntos aí nas decisões por ele, mais por questão de conforto mesmo, né? Vai conversando ao máximo com a equipe, sanando dúvidas de vocês, inclusive, que eu acho que é o mais importante, vocês estarem o mais próximos e antenados possíveis do que está acontecendo de fato com ele, e vai ficar mais fácil para vocês tomarem as decisões. E aí, outro comentário também que a Leia Dolores trouxe, que muitas vezes tem a equipe multidisciplinar, mas a equipe não se conversa, né? Mas a gente vai trabalhando, vai forçando, começa um aqui, outro ali, seja a demanda do o médico solicitando a equipe, a família. Chega uma hora que vai. A demanda faz com que essa equipe se comunique, não tem por onde. Sim, e acho que uma coisa interessante das experiências que eu pelo menos tive, acredito que para a Letícia também faça sentido, ter uma equipe uniforme, né, para trabalhar, né, ter a mesma equipe trabalhando, porque as pessoas vão se entrosando, os profissionais vão conhecendo o perfil um do outro de trabalho, e isso facilita demais. Então é muito bom ter uma equipe, né? Então, olha, eu trabalho junto com essa fono, tem esse fisioterapeuta, né? Tem esse terapeuta ocupacional, tem essa equipe de enfermagem. Isso facilita bastante, né? Então, quanto mais coesa for a equipe, melhor. Mais sucesso vai ter no tratamento, né? Com certeza. Exatamente. Mais alguma dúvida, alguma colocação, pessoal? A gente já está encerrando. Para variar, foi muito bom mais essa troca, mais essa discussão. Já imaginava que ia ser mais ou menos isso, não tem como a gente fugir, que vai sempre trazendo demandas aí. E é sempre muito bom fazer essa troca com você. E vamos pensando aí para os próximos temas para a gente ir trazendo, para a gente ir discutindo. Até vou deixar essa live salva. Se alguém quiser deixar até nos comentários depois, que seja dúvidas sobre essa ou sugestões de temas que a gente pode discutir aí em próximas lives, fiquem à vontade e a gente vai montando. A gente pensou mais ou menos aí previamente alguns temas, né? Mas aí a gente vai conversando também. Com certeza. Foi muito bom, agradeço aí o convite da Letícia. Assunto não falta, né, Letícia? Nunca. Sempre tem algum tema, algum tópico aí para a gente discutir, né? Sim. E tentar esclarecer, né? Alguns pontos, acho que é interessante as pessoas terem aí um convívio com esses temas que fazem parte das nossas vidas, né? Que é o que eu falo, todo mundo vai presenciar questões da área da saúde, né? Seja, né, para si ou para algum conhecido, algum familiar, alguma pessoa próxima. Exatamente. O pessoal aí tá todo mundo elogiando, agradecendo bastante aí a nossa discussão. Obrigada a vocês que ficaram com a gente todo esse tempo, auxiliaram a gente aí nas discussões, nas dúvidas. Espero que a gente possa ter ajudado, contribuído com alguma coisa. Muito obrigada por ter aceitado o convite, doutor. Obrigada aí por estar cedendo esse tempinho aí com a gente. E vamos que vamos para os próximos temas, para a gente construir mais conhecimento por aí. Com certeza. Eu que agradeço.
Agradeço aí a todos também que acompanharam a gente aqui. Obrigada, boa noite. Boa noite.